Olá, amigos do nosso canal Ponto de Socialização, amigos e visitantes. Nessa oportunidade, nós vamos tratar um pouco da nossa cultura de raiz e do nosso folclore, que é muito rico aqui na região do Seridó Oriental. Em Parelhas há destaques, né, nesse setor de folclore, de manifestação cultural de raiz. Desde já eu convido os amigos a se inscrever no nosso canal para que possam receber aí seus conteúdos, né, nossos conteúdos, que servem inclusive para ilustrar a nossa cultura, a nossa riqueza cultural, e também para a pesquisa escolar e até para fazer a ponte entre a extensão universitária e a nossa pesquisa de campo, certo? Então, hoje nós vamos tratar um pouco do nosso folclore, do folclore da região do Seridó Oriental, especificamente aqui em Parelhas. Vamos ver agora uma manifestação muito frequente no século passado, né, sobre o nosso folclore, e que é a questão da contação de causos, das lorotas, que sempre animavam as rodas das famílias, né, entre os amigos, e que aí se estabelecia entre, como se dizia antigamente, entre pândegas e galhofas, certo? Aqui a gente vai usar assim mais ou menos como se a gente fosse o grande personagem do Chico Anísio, o Pantaleão, que contava aquelas lorotas daqueles tempos. Como a nossa sociedade na época era predominantemente rural, então todas essas manifestações têm origem na zona rural, na sociedade rural, no cotidiano dos sítios, das fazendas e dos povoados. Tá? Então, eu vou trazer aqui alguns causos que eram contados por aqueles animados que se sentavam para contar suas lorotas, e eram causos assim bem engraçados, bem emblemáticos da nossa época. Então vamos lá. O primeiro caso é de um cidadão, um senhor que tinha lá o sítio dele, e ele era muito observador do clima, das chuvas. E numa época aí, num ano de grande inverno, e num desses anos, né, que houveram muitas chuvas fortes, com trovões e relâmpagos, uma certa tarde choveu forte, com muitos trovões, e logo a chuva passou e ele saiu à tardinha para ver lá no sítio como estava os riachos com água e isso aí. Só que ao chegar num local, já no fim da propriedade, ele percebeu numa árvore grande, né, um angico, né, uma enorme bola preta balançando lá em cima do pé de angico. Parecia um cupim, mas ele sabia que cupim não dava em copa de árvore, dá no tronco. Certo? E ele ficou intrigado com aquilo, foi se aproximando e aquela bola preta balançando lá em cima, no maior silêncio da tarde chuvosa, e ele resolveu então jogar uma pedra naquela bola para ver o que acontecia. Quando ele jogou essa pedra, segundo ele, deu uma explosão muito violenta que abalou as serras e, enfim, ecoou em todas as redondezas aquela explosão. Ele falou isso bem sério. Aí a gente perguntava, mas que bola preta era essa? Aí ele respondia, foi um trovão que ficou enganchado durante a chuva, ficou enganchado na árvore, e quando eu joguei a pedra ele explodiu. Nossos contos, nossos causos da zona rural tem um conteúdo assim de religiosidade muito grande, tá? E
na Boa Vista tinha um cidadão que ele era muito religioso. E a Semana Santa naqueles tempos, aqui na região, tinha muito preceitos de celebrações. Por exemplo, na Sexta-feira da Paixão não se podia comer doce, nem varrer a casa, nem tomar banho e nem chamar nome. Então era um dia sagrado. E haviam celebrações, às vezes, de manhã cedinho, até pela madrugada, e numa Sexta-feira da Paixão, esse cidadão resolveu vir assistir uma dessas celebrações. Ele montou na mula, estava frio, tinha chovido um pouco, né? E ele vestia um chamado capote, que era uma capa preta, comprida, parecia uma batina de padre. Certo? E ele montou na mula, né, com esse capote e veio para a cidade para assistir essa celebração. Saiu de casa, deveria ser umas 3 horas da manhã. Veio pela estrada, só que quando ele chegou na entrada da cidade de Parelhas, ali onde é a atual rua Padre Bento, havia um pontilhão, que ainda não havia casa naquele local, havia ali um pontilhão na estrada, ali próximo onde morava na época Zé Fusaca, Tonico, a família de Zequinha Pelelê, tá? E logo que ele foi se aproximando do pontilhão, ainda estava meio escuro, como se diz aqui no sertão, meio pardo, né? Ele percebeu que um jumento saiu de dentro da capoeira, desembestado, para assediar a mula que ele vinha montado. E segundo ele mesmo dizia, esse jumento veio para encoivarar a mula. Né? Então, só que na hora que o jumento fez ímpeto para montar na mula, as patas dianteiras dele entraram nos bolsos da capa que ele vestia. Tá? Então, o jumento ficou praticamente imobilizado das patas dianteiras dentro dos bolsos da capa comprida que o cidadão vestia. E ficou aquela imagem imóvel no meio da estrada. Quem via de longe não dava para perceber de que se tratava, via apenas um animal com 6 patas e alguém de preto montado em cima. Né? E aquilo causou um certo pavor. Né? E aquilo permaneceu algum tempo. Zé Pacífico, que era o entregador de pão, que vendia pão de madrugada pela cidade, os pães quentinhos e deliciosos da padaria de Alfredo Xerém, Zé Pacífico vinha descendo a rua. Quando se aproximou daquela marmota, ele se assustou, fez carreira de volta, derrubou o balaio de pão, ficou o caminho de pão pela rua. Tá? E correu, foi-se embora. O sacristão na época era Pinta Cega, que morava lá perto, né? Quando viu a presepada, falou: "Ih, a besta fera. Vou chamar o padre para espantar a besta fera que ela está aí no meio da estrada." E correu para a casa paroquial, e quem estava na época era o Frei Pascoal, o saudoso Frei Pascoal, que era um frade franciscano que vinha muito a Parelhas. Né? E ele bateu na porta: "Frei Pascoal, vem aqui, me acuda que a besta fera está lá no pontilhão." E Frei Pascoal foi lá, pegou o baldezinho de água benta, né, e falou: "Vamos lá espantar a besta fera." E foi se aproximando. Quando eles viram aquela marmota, se arrepiaram, mas foram assim mesmo. Foram se aproximando e aquilo lá imóvel, né, aquela imagem ainda meio escuro. E quando se aproximaram mais, o jumento fez um gesto brusco e conseguiu se livrar dos bolsos da capa do cidadão e correu, foi-se embora. Aí foi que Frei Pascoal se aproximou e percebeu que era um cidadão do sítio. E Frei Pascoal puxou ele pelo braço e disse: "Você agora vai se confessar para nunca mais imitar a besta fera. E a penitência vai ser o seguinte: você vai comer rapadura meio-dia em ponto, na Boa Vista, e vai beber água no Juazeiro." Na Revolução de 30, isso aí está na história de Parelhas, houve um tiroteio no dia 13 de agosto de 1934.
esse tiroteio era entre facções pelabuchos e perrepistas, duas facções políticas. O tiroteio numa segunda-feira, na rua Bernardino de Sena, com a professora Aprígio, atual rua Bernardino de Sena com o professor Aprígio, né? Onde todo mundo vinha do sítio para fazer as compras na feira. E esse tiroteio começou e foi uma debandada de gente para tudo que era lado, né? Se escondendo como podia, e a bala comendo no meio do mundo. E um cidadão do povoado de Santo Antônio da Cobra, quando viu aquele negócio, desembestou. Ele tinha deixado a mula amarrada lá atrás da rua, né, do muro, num pé de favela. Então, quando ele viu aquele desembestou, botou o saco nas costas, só que ele não dobrava esquinas. As casas que estavam abertas, ele ia entrando na porta da frente e saía na porta, pulava o muro e até chegar lá, né? Numa dessas casas que ele entrou, ele tropeçou na calçada e saiu de quatro por dentro de casa correndo. E de lá para cá vinha uma senhora e ele levou essa senhora no pescoço, ela caiu lá no muro, ele pulou o muro e subiu na mula rapidamente. E haja bater na mula para ela correr, só que ela fazia era rodear o pé de favela, ela não saía, não corria. E ele batendo e a mula rodeando o pé de favela, e lá para as tantas ele passou a mão no traseiro, cheirou e falou: eita, se sangue fedeu, tô baleado. Durante as novenas da festa de São Sebastião, era uma atração à parte, além evidentemente da parte religiosa, era a queima de fogos de artifício, os famosos foguetões, né? Que era uma atração, todo mundo gostava de ver aquele espetáculo de fogos subindo e estourando, né? E numa dessas novenas, porque tinha o queimador oficial, o saltador de foguetão, que se encarregava desse espetáculo, né? Então ele, muito criativo, providenciou uma tábua, fez uma série de furos e improvisou tipo uma pequena prateleira lá na próxima matriz, onde ali ele enfiava os foguetões já com a flecha, tirava o papelzinho de segurança dos foguetões e ali ele colocava fogo em um deles e os outros iam queimando e subindo simultaneamente. Fazia um espetáculo bonito, subindo um de cada vez, né? E só que na cidade tinha um cidadão que era doente mental, ele era muito engraçado, era considerado até um inocente doido. E ele se engraçou daquela coisa ali, dos foguetões, e sentou na calçada, ficou só observando o saltador de foguetão tirar aqueles papéis e preparar, porque na hora que a novena começasse, alguém do patamar da igreja dava sinal com a lanterna e ele ali começava a queima de fogos. Ele colocava fogo em um, os outros iam queimando devagar e subindo, formando assim uma sequência bonita. Então lá para as tantas, o cidadão, a novena começou, o cidadão fez o sinal com a lanterna, e o soltador de fogos foi lá e botou fogo no primeiro. Só que quando o primeiro começou a queimar, o doido que estava lá sentado chegou e derrubou aquela prateleira, com os fogos queimando. E eles saíram rasteiros em busca do patamar da igreja. Todo aquele monte de fogos ali caminhando para o patamar da igreja. Segundo contam, pelo menos uns 30 foguetões desses explodiram dentro da igreja. Tá? E dizem até que na hora daquele pipoco todo, tinha porta da igreja que passava 30 pessoas de uma vez. Né? Então foi o maior pavor nessa noite de novena por conta desse caos. Hoje é sexta-feira. Ainda falando de foguetões, durante a festa de São Sebastião, ao meio-dia, o saltador de foguetão saltava geralmente meia dúzia daqueles foguetões grandes, né, para anunciar que nós estávamos em festa. Então, era a missão dele, meio-dia saltar meia dúzia de foguetões.
E tem uma senhora que ela criava frangos, né, para engordar e vender durante o período da festa. Então ela criava esses frangos, engordava esses frangos no muro, numa casa próxima à matriz. Certo? Então ela tinha esses animais lá, esses frangos, né, presos, bem gordos, bem tratados, para vender na festa. E num desses dias de festa, o saltador do foguetão foi lá e, meio-dia, soltou 1, 2, 3, 4, 5 foguetões. E no sexto, o foguetão subiu e não explodiu. E veio descendo de lá. Veio descendo sem explodir e caiu, imaginem onde? Dentro do galinheiro daquela senhora. Quando o foguetão caiu dentro do galinheiro, explodiu. Explodiu, mas não matou os frangos. Simplesmente arrancou as penas de todos eles. Os frangos ficaram iguais a um galeto da sadia. Tá? E foi um pavor muito grande. Ela ficou sem saber o que fazer, que os frangos estavam ali pelados, né, e não sabia o que fizesse. Então foi mais um caos de foguetão que aconteceu. Nas cantorias, porque Parelhas tinha uma verdadeira comunidade de repentistas, violeiros, poetas populares, que divertiam a comunidade numa cultura de raiz muito interessante. No Juazeiro, povoado de Juazeiro, porque eu sou de lá e conheci a figura, né, tinha um cidadão, o saudoso Fortunato Ângelo, que era um dos poetas populares mais prestigiados lá na região. Né? Ele era um cidadão, um poeta, um artista muito irreverente. Né? Todo mundo adorava as poesias populares dele, os versos dele. Né? E numa certa época houve uma cantoria no salão da escola. Então aquilo encheu de gente, eram 3 poetas para fazer os repentes dele lá. E aquilo lá encheu de gente à noite, né? E havia um lampião pendurado no teto, e lá para as tantas, esse lampião, alguém tropeçou com a cabeça e o lampião caiu e apagou. E ficou aquela escuridão dentro do salão, e Fortunato Ângelo foi pegar a fosfuleira. Fosfuleira era um isqueiro artesanal para acender o lampião. Só que quando ele puxou essa fosfuleira do bolso, ela caiu no meio do povo. E ele se abaixou e ficou passando a mão no chão para tentar achar essa fosfuleira. E, por acaso, ele tropeçou numa perna de uma senhora, né? E, por acaso, por acidente, passou a mão, não sei, de alguma forma, para reconhecer. E essa senhora, ela ficou brava lá, pegou o Fortunato pelo cangote, levantou lá, e alguém, a essa altura, foi lá e acendeu o lampião. E quando o Fortunato se deu conta, estava lá essa senhora agarrando ele, ameaçando cobrir ele no cacete. Porque ele tinha passado a mão na perna dela. E Fortunato, muito criativo, muito espirituoso, pegou a viola e declamou, fez o seguinte verso. Desculpe, minha senhora, que estava escuro, eu não via. Peguei na perna da véia, pensando que era da filha. Perna de véia caspenta e perna de moça macia. E daí tudo se restabeleceu e começou então a cantoria tão esperada naquela noite. Também era muito comum, no último trimestre do ano, outubro, novembro, dezembro, aqui na região, e ainda hoje né, os redemoinhos de poeira que passavam pelas várzeas, né, pelo leito dos rios secos, né, enterravam as cacimbas. Uns redemoinhos eram mais fortes, né, outros mais fracos, e tinha um cidadão que plantava uma vazante no açude dele. Era uma vazante muito boa, plantava muita batata doce.
E numa determinada ocasião passou um redemoinho dos grandes, e ele mesmo contando que o redemoinho passou na vazante dele, arrancou todas as batatas doces e jogou lá dentro do cercado a mais de 50 metros de distância. Né? Então esse redemoinho aí fez um estrago. Porque o redemoinho, inclusive, era o pavor das lavadeiras de roupa do Rio Seridó. Quando passava um redemoinho desse num varal com roupa estendida, a gente olhava de longe e via mais de 50 metros de altura, aquelas roupas flutuando. E esses redemoinhos sempre eram temidos pelas pessoas.